Caros amigos, nós queremos entrar aqui agora num tema muito interessante. É o tema destes dias, de ontem para hoje, e penso que é familiar também para Angola ao falarmos deste assunto. Hum, Todos nós acompanhamos ontem, esteve a circular uma informação americana. O presidente dos Estados Unidos tinha declarado que tinha detido ou melhor, conseguiram deter o presidente Maduro e, de facto, as pessoas estavam a procurar provas, prova de vida, é verdade, não é verdade? Até eu próprio preferi manter-me reservado até prova contrária. E quando vimos o senhor Maduro com as algemas no departamento norte-americano da polícia, aí eu pessoalmente também convenci-me que Maduro estava em custódia do governo norte-americano. Agora, Cris, caríssima, eh, Maduro foi pegue. Ele estava a repousar, a dormir numa das rocafortes do exército, das Forças Armadas da Venezuela. E, segundo Trump, foi uma operação cirúrgica. Em 30 minutos, conseguiram capturar o presidente Maduro e foi levado em algures e ontem à tarde foi apresentado já em Nova York. Cris, o que é que tens a dizer sobre esta matéria? Porque primeiro quero te ouvir. O que é que tens a dizer sobre esta matéria? bom, primeiramente, a captura do Maduro ou a deposição do Maduro é um ponto positivo porque já estava na hora de ele sair. Mas para mim, Uhum, é o único ponto positivo. pois. Os americanos violaram a lei do direito internacional. Nós não nos podemos esquecer que, embora a Venezuela fosse uma ditadura, era um país soberano. O Trump, portanto, passou por cima de todas as leis internacionais e foi atrás do Maduro, alegando que estava a combater e a lutar para deter o líder do narcotráfico na América Latina. Uhum, Nós sabemos que isso é simplesmente uma autêntica desculpa dos americanos para entrarem na Venezuela. A Venezuela nunca foi, nem sequer consta na lista das rotas do narcotráfico a nível do mundo. Nunca. Vocês uhum, podem ir procurar, não vão encontrar, não existe. Então, dizerem ou usarem o argumento do narcotráfico para invadirem a Venezuela e prenderem o Maduro, para mim isso não faz o menor sentido. pois. Os americanos invadiram a Venezuela simplesmente por conta dos recursos naturais da Venezuela. Nós não nos podemos esquecer que a Venezuela sozinha tem a maior reserva petrolífera e tem a maior reserva de recursos naturais do mundo, Uhum, maior inclusive que a África. Não nos vamos esquecer disso. uhum, E os americanos sempre cobiçaram o crude venezuelano. Eles sempre quiseram controlar o petróleo venezuelano. E o empecilho deles ali, primeiro o Chave, era o Chave, primeiro, e depois o uhum, Maduro. Por quê? Porque em 1976 a Venezuela nacionalizou a exploração do petróleo e expulsou os americanos do solo venezuelano. pois. Depois tentaram novamente e em 2003, 2007, voltaram a fazer a segunda nacionalização, onde Uhum, os venezuelanos expulsaram definitivamente os americanos do solo venezuelano. E desde então, eles nunca mais voltaram lá. Quem uhum, controlava o petróleo venezuelano era a própria Venezuela. E algumas pessoas vão dizer, uhum, mas a China também explorava o petróleo venezuelano, o Irão. Eles são os principais clientes da Venezuela, são os principais compradores do petróleo venezuelano. China, Irão uhum, e Rússia. Então, para mim, você observar a política sem emoção, de forma fria, uhum. vocês vão entender que a intenção do americano não foi libertar o povo venezuelano, Ok.
foi simplesmente de ter o controle das riquezas e dos recursos naturais venezuelanos. E o Trump deixou isso claro. Não é admissível e não é cabível. Eu apoio a retirada do Maduro. Estava na hora daquele homem sair. Eu já estava farta dele. Isso está certo. Agora, Ok. quando o Trump diz que os americanos vão assumir a administração do país Pois, e vão controlar o petróleo venezuelano, isso é o pois. quê? A Venezuela vai virar o quê? Colônia dos Estados Unidos? Voltamos à era da colonização? Isso é um recado muito sério. Uhum. Isso é um recado muito sério para o mundo e para a América Latina. Mas, Cris, de facto, o Trump, ele quando chega desta vez no seu segundo mandato, ele tinha feito uma declaração inquietante, quando ele diz que não iria respeitar os critérios do politicamente correto, não é? E depois muda o nome do seu Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Isto são indicações que, pronto, ele estava pronto a tudo, estava Entendo, mesmo pronto a tudo. entendo. Será que os outros países vão permitir que esta coisa continue Eu espero que assim? não. Há uma frase célebre do Kofi Annan que eu gosto muito dessa frase. No one is above the law. Hum, E o Trump não é lei. E ele não está acima da lei. uhum, Existem leis, existem constituições, e isso precisa ser respeitado. O direito internacional precisa ser respeitado. O Trump não pode pensar que a América uhum, Latina é quintal da casa dele. pois, E era isso que eles pretendiam. Eles só queriam que a Venezuela se tornasse, abrisse a porta do quintal para eles fazerem o que bem entendem. Eles querem simplesmente mandar. O problema ali é unicamente. As pessoas podem até dizer, vamos também, estamos a aplaudir, e não estão a aplaudir hoje. A história já nos mostrou o que é que a intervenção americana faz uhum, nos outros países. Nós temos vários países. hum, Nós temos a Líbia de exemplo, nós temos o Iraque de exemplo, nós temos a uhum, Síria de exemplo. uhum. Se você reparar, a Líbia não aceitava, não tinha empresas americanas a explorar o petróleo deles. Sim, O Iraque não tinha empresas americanas a explorar o petróleo deles. sim, A Síria não tinha empresas americanas a explorar o petróleo deles. uhum, Assim como a Venezuela também não tem. E a Rússia também não. pois, O Irão também não. Se você reparar, os Estados Unidos ataca os países ou as democracias ou ditaduras que não obedecem aos interesses econômicos americanos. americanos. Muitos estão a dizer, vem também para Angola. Não vão vir nunca para Angola, nunca vão fazer isso em Angola por uma razão. O petróleo angolano é dos Estados Unidos. Vocês pensam que o João Lourenço entregou o corredor do Lubito à toa? Uhum. Não. Angola faz Não, mas o exatamente. corredor do Lubito, Cris, o corredor do Lubito é para pegar o coisa, não? Os minerais do Congo. Tá bem, mas eles não pegam os nossos? Vai passar por onde? Hum, Também, também. ok. Eles não tocam no nosso, não vão fazer nada com o João Lourenço, porque Angola obedece exatamente aquilo que os interesses econômicos dos americanos querem. Hum, Então não esperem que os Estados Unidos vão fazer isso com Angola, não vai. Por quê? Porque Angola é uma ditadura que anda exatamente como os Estados Unidos precisa que eles andem. E enquanto for assim, não há o menor risco do Trump ou quem quer que venha depois dele invadir o nosso país. Esquece, isso não vai acontecer. será? Não vai acontecer. Não vai acontecer, mas o João Lourenço tem estado a procurar fazer-se amigo de Trump. Para quê? Ele conseguiu conquistar a amizade do Biden, mas do Entre Trump aspas, não ainda. conquistou a amizade, não. Ele simplesmente entregou o que precisava para não lhe tirarem dali. Os Hum, americanos detêm o monopólio do nosso mercado, do nosso petróleo, há muito tempo, desde que o Savimbi morreu, principalmente. Quem ajudou a derrubar o Savimbi foram os próprios americanos. Tudo ok. ali é uma questão de interesse. Meu irmão, os Estados Unidos não vê lá interesse de ninguém a não ser o deles.
nisso tudo, quem vai enriquecer? São os americanos. Estamos a ver os venezuelanos a dizer, você se não é venezuelano, não fala de nós, não dá opinião, não sei o quê, porque nós não estamos minimamente interessados no petróleo. Hoje, porque o Maduro já não está. Porque o Maduro foi deposto. Meu irmão, daqui a 6 meses, vamos estar aqui sentados e vamos estar a falar sobre isso novamente. Hoje, tá bom. Hoje, tá bonito. Hoje estão a aplaudir. Também aplaudiram quando eles invadiram o Iraque em 2003. Também aplaudiram quando eles invadiram a Líbia em 2011. Quando invadiram a Síria. Hoje nós estamos a ver o que é a Líbia. Eu estive na Líbia do Gaddafi, Álvaro. Eu, Cris, conheci a Líbia do Gaddafi. Não de me contarem. Eu fiquei 3 semanas na Líbia do Gaddafi. E eu Comeste a maçã da conheci a Líbia. Líbia. A Líbia tinha um dos padrões de vida mais alto a nível da África. As condições sociais daquele povo, mesmo o Gaddafi sendo um ditador, e eu não digo aqui que o Gaddafi era uma boa pessoa, que o Maduro era uma boa pessoa, que o Saddam Hussein era uma boa... Não é disso que se trata. Porque ditador tem que ser deposto. Nós precisamos continuar a lutar para a democracia. A ditadura não pode continuar a ser sustentada. Isso está certo. Até aí está certíssimo. Eu não tenho nada contra isso. Agora, não é o americano que tem que resolver o problema do venezuelano, nem do angolano. Nós é que temos que resolver nossos problemas. Quem tem que depor o João Lourenço e o MPLA somos nós. Aquilo que o mais velho Tigre estava a falar. Depende de nós. Não depende de angolano. Assim como dependia do povo venezuelano. O ditador usa a cultura do medo. E por conta dessa cultura do medo, as pessoas não conseguem sair. Mas quantos países nós estamos a ver a nova geração Z a vir derrubar? E também tem armas. Nós não podemos achar normal os Estados Unidos fazer o que bem entende e o mundo se calar diante disso. É um absurdo. Isso é um recado muito grande que o Trump está a mandar ali. Ok. As consequências vão vir, Álvaro. Daqui a 6 meses, eu digo a ti, vamos estar sentados aqui a conversar sobre isso. A debater esse mesmo assunto. Porque nós vamos ver os venezuelanos que hoje estão a celebrar, e eu celebro com eles, a única coisa que eu celebro é a deposição. Se o americano tivesse realmente interessado em só prender o Maduro e deixar a Venezuela para os venezuelanos, o Trump não vinha dar a declaração que ele deu. Nós vamos administrar a Venezuela até ter uma transição pacífica. E vamos controlar o petróleo venezuelano. Era só isso que eles queriam. Quer dizer, definitivamente, Cris, Trump, ele quis, portanto, derrubando o Maduro com a justificativa do narcotráfico, que é de verificar. Uma vez feito isso, o objetivo era neutralizar a cabeça, controlar os pontos estratégicos e poder tirar o petróleo à vontade. É só isso. Em qualquer outra situação. Mas isso é sério, Cris. Isso é seríssimo. Porque, e isso que as pessoas não estão a dar conta. O poder não é do americano na Venezuela, o poder é do povo. O povo é que tem que decidir. Exatamente. Então, se a intenção era só tirar, era só libertar o povo das garras do Maduro. Ok, já prendemos o Maduro, vamos embora. Agora, tem a questão da senhora coisa, como é que se chamava? A que ganhou o prêmio Nobel. Ele já declarou que ela também não serve para ser líder. Porque ela já disse, ele disse isso ontem. Ele disse, ela não serve para ser líder porque não tem apoio popular. Quem lhe disse que ela não tem apoio popular? E outra, ela nem sequer quer ser líder, porque ela defende que quem tem que ser líder, quem tem que ser o presidente é o líder da oposição, que é do partido que ela faz parte. Mas ele aqui já declarou que não pode ser ela porque ela não tem apoio. Pode ser quem? Vão colocar alguém que eles possam manietar e possam fazer de marionete como fazem com os nossos países na África. É só isso. Amanhã, o Trump vai invadir a Nigéria. Eles não exploram o petróleo nigeriano. O Trump vai ir invadir a Nigéria com a desculpa de que está a combater o terrorismo. E nós vamos aplaudir.
É isto que ele já começou a dizer, né? Que vão. Já bombardearam Meu os. irmão, É, os americanos só querem ter controle total de todas as maiores reservas de petróleo do mundo. É só isso que eles querem. Porque eles esgotaram a deles. pois. Se você for na lista para ver as maiores reservas, a última é a Nigéria. Eles querem todas essas. Já tiraram a Síria, já tiraram a Líbia, já tiraram o Iraque, Uhum, mas eles precisam controlar tudo. Explorar o máximo que puderem e depois deixar o uhum, país a Deus dará, como fizeram com a Síria, com o Iraque e com a Líbia. pois. Hoje, o que é desses países? Como é que o povo líbio hoje vive? Hum, O iraquiano vive, o sírio vive. Hã? Eu não estou a defender ditadura, pelo contrário. uhum, Ditadura tem que ser derrubada. Mas eu defendo que quem tem que controlar o recurso do país é o povo. o Porque o povo. país é do povo. Então, se era só, a intenção era só derrubar o Maduro, pega as tuas tropas e vai embora do território que você invadiu, de qualquer maneira, porque aquilo não foi com a anuência nem do Congresso americano. Ele foi porque Hum, quis. hum, hum, Quando hum, invadiram a hum. Síria, quando invadiram o Iraque, invadiram a Líbia, foi um consenso com as Nações Unidas. Pois. E essa invasão da Venezuela foi o Trump sozinho, nem o Congresso sequer autorizou. Porque Agora, eles agora aqui. entendem que é uma violação dos direitos internacionais. Então, se era só a intenção, era só prender o Maduro, porque é o líder do narcotráfico, como ele diz, não é? Uhum. Pegam e vão embora. E deixem que os venezuelanos, já que agora já não há Maduro, deixe o povo venezuelano resolver o problema deles. Querem ficar a administrar a Venezuela por quê? Mas agora, quando o Trump diz que ele vai administrar Venezuela. Venezuela, em outros termos, tem um vice-presidente que agora assume o poder no De lugar forma da, interina, sim. não é? Uhum. Torna-se presidente interina, que é esta senhora. Uhum. O nome dela não consigo apanhar aqui, embora que está aí no Google se encontra, mas pronto, Eu não comentando sei aqui quem é a parte. José, acho. Sei lá o que é Ok, José. pois. E ela já tomou poderes, né? Porque o Tribunal Supremo fez-lhe Sim, imediatamente jurar presidente interino. perante a. Ok, é presidente interina. Portanto, agora, quem é que vai disciplinar o senhor Trump? Já desrespeitou o Congresso, desrespeitou o Senado americano, ele está-se a sentir Deus na Terra. Se ele Exatamente. está a Ele está fazer. acima de tudo, ele se sente acima de tudo. Hum. Ele está acima de tudo. É assim que ele se vê. Agora, É aqui assim. o que tu bem disseste, não é? Aqui já tem um precedente. Se ele fez isso com Venezuela, automaticamente poderá fazer com qualquer outro país. Vai Será que. fazer, Mano Álvaro, vai fazer por uma simples razão. Quando Hum, amanhã o Trump invadir a Groenlândia e anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, o mundo vai fazer o quê? Vai calar? mas Vai? será que depois da administração Trump, a Groenlândia não vai ser desanexada dos Estados Unidos? Ou os americanos vão se aproveitar da boleia do Trump? Meu irmão, isso é completamente ilegal. Ele não tem que fazer isso. Só que o Trump não respeita lei nenhuma. O Trump se senta acima da lei. Esse é o Mas, grande problema. mas aqui a questão é a seguinte: Trump, há pessoas que lhe chamam de bullying, não é? Um menino bulo, não é? Faz bullying com os outros. Ele também não é maluco. Ele fez bem os estudos para ele chegar ao ponto de tomar essas iniciativas todas assim, abusivamente e com força. Não achas que o Elcio quer falar? Eu sei que ele vai falar, mas Elcio, aguarde ainda um pouquinho, mas fica aí a aguardar. Não desliga, Elcio, por favor. Eh, o Trump, ele tem especialistas, tem juristas, tem gente estudada que está com ele. Eles fizeram todo um estudo estratégico Sabes e por eles quê? sabem que. Sabes por quê?
Os Estados Pois. Unidos não condenam. O grande problema dos Estados Unidos, e isso é uma coisa que eu digo que tem que se mudar na Constituição americana. O Trump ele faz isso porque ele sabe que ele amanhã pode ir para tribunal. Hum. Ele não vai responder, ele não vai ser preso. Porque isso que ele fez é crime. Ele violou o direito internacional, não podemos esquecer disso. É Ele um depois vai ditador a responder que menos. É. eu fiz pelo interesse da América, eu era presidente, fiz pelo É interesse exatamente americano. isso que ele vai alegar. O Trump só pensa em fazer dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. É isso que importa. Nós não podemos aqui ficar a acreditar que o americano está a fazer isso de boas intenções. É mentira. O americano é especialista em fabricar Hum, ditaduras. hum. Ok. E os Estados Unidos, se tu reparares, os Estados Uhum. Unidos só invadem ditaduras que não lhes permitem ter acesso ao petróleo ou aos recursos naturais. É só isso. Ok. Temos aqui o coiso, o Elcio. Elcio, estamos a te chamar em causa. Estás já aqui em linha e tem alguém que está a chamar. Por favor, aguarde e fique atento. Quando o Elcio acabar de falar, podes telefonar. Quero só dizer uma Elcio, coisinha antes de você sim, falar, o Álvaro. pois, pois. Por que que o Maduro foi levado para os Estados Unidos para ser julgado no Tribunal de Nova York? Se ele é um criminoso internacional e é um Hum, ditador, quem tem que uhum, julgar o Maduro é o uhum, Tribunal de Haia. pois. E os Estados Unidos não querem lhe entregar no Tribunal de Haia. Já disseram que ele vai ser julgado no Tribunal de Nova York. É uma série de legalidades aqui que nós precisamos de discutir. Não é só bater palmas. Tá bom, foi deposto, ótimo. Mas a que custo? Uhum. Aqui Wanda Arriscado diz o seguinte: acabei de receber notícia que o presidente dos Estados Unidos soltou que o vice-presidente Wanda, Não, ele Wanda, não foi o venezuelano. O presidente, o ex-vice-presidente das Honduras foi preso por narcotráfico. pois, O Trump lhe soltou e perdoou. Estás a ver a contradição aqui? o presidente de Honduras foi O, liberto. o O vice, ex-vice-presidente foi. E ele estava preso por narcotráfico. Então, se você está combatendo o narcotráfico e o Maduro é o líder do tráfico, como é que você liberta um presidente ou um ex-vice-presidente que foi preso pelo mesmo motivo? hum. Normal. Ok, Cris, vamos Deixa o ouvir osso o falar. Elcio. Elcio, estás aqui conosco. Sim, mano. Eu sei que tu, em outra medida, também foste apoiador do Trump. Não sei se votaste por Trump, se és um MAGA, não sei. Eh, sim, agora, É assim, mano. visto Ah, que o é assim. presidente Trump, o que ele fez, violou a lei internacional. Assim, por dizer alguma coisa, mano? Mano, tá me perguntar ou é Não, uma afirmação? te estou a perguntar, não é? Ah, tá. Ele violou a lei internacional. O que é que tens a dizer? Olha, obrigado de novo, mano, pela oportunidade. Queria começar primeiro, vou responder a pergunta do mano, queria começar primeiro, o presidente da Honduras, ele recebeu um perdão do presidente porque o presidente chegou à conclusão, depois de investigações feitas, que os seus adversários que criaram aquela cena toda para estragar a vida do senhor. Então, por isso é que ele recebeu esse perdão. Né? Agora, Álvaro, Ele diz foi só ao condenado Elcio que eu por perguntei. também tráfico Diz só ao de Elcio que eu lhe perguntei se ele realmente acredita nisso. Agora, em Agora, relação à Elcio, questão. A Cris pergunta: tu realmente acreditas nesta versão que o Trump apresentou? Vocês são muito ingênuos quanto à Do política. presidente da Honduras? Sim, que o presidente da Honduras eram os inimigos dele, os adversários políticos que criaram toda essa barafunda. Assim, a política, mano, para responder a pergunta da Mana Cris, Sim. a política é feita de muito toma lá da cá. Então não dá para se dizer com precisão que realmente era este o motivo que fez com que ele fosse condenado 40 anos. Ninguém é condenado 40 anos sem ter feito nada. Então é meio assim, mas eu vou seguir no sentido de saber que ele é um presidente que não é de esquerda.
Yeah, provavelmente ele deve ser de centro-direita, mas ele não é, não, ele não é de esquerda, ele não é um presidente de esquerda. Mas pronto, vamos em relação ao senhor Maduro. O Bom, senhor Maduro é um ditador que, sim, o senhor Maduro é um ditador que fez muitas famílias chorarem, muitas mães chorarem, muitos filhos chorarem. Nós temos que ver que os Estados Unidos fez muitos investimentos nos anos 70, nos anos 2000. Nos anos 2000, em 2007, o Hugo Chávez, o Tribunal Internacional, mandou pagar bilhões e bilhões de dólares para duas empresas petroleiras americanas, porque a Venezuela ficou com todo o material petrolífero da América. Das duas vezes que a América fez investimento pesado, a Venezuela ficou com aquilo tudo e não pagou as empresas. Então, quando queriam pagar? Quando alguém deve, independentemente, se eu tiver a dever a alguém e tem força de me bater, um dia vai vir me bater. Mas É eu já vou te muito contrariar aí, vou te contrariar, porque a mundo funciona assim. Venezuela Agora, indemnizou as empresas americanas, sim, senhora. Isso é um dado. Diz ao Elcio, Elcio. aí eu vou lhe contrariar, porque isso é um dado, pesquisa bem, meu irmão, porque isso é um dado factual. A Venezuela indenizou, sim, senhora, pagou, sim, senhora, as empresas americanas. A quando da segunda nacionalização, o pagamento foi feito. Isso é conversa dos americanos. Estou-vos a dizer. Esse pagamento foi feito. Joguem agora no chat GPT, se vocês quiserem, e essa informação está lá. A Cris diz que o Venezuela chegou de indemnizar as empresas americanas e esta informação existe, está nas redes sociais, desculpa, na internet, está na net. Então, esta é uma conversa furada dos americanos que, mais uma vez, quer justificar o saque, não é, do petróleo venezuelano como justificativo para pagar esta dívida, suposta dívida. Mas, na verdade, as empresas americanas já foram indemnizadas. Elcio. Não, a ExxonMobil e a ConocoPhillips, as duas, os porta-vozes dizem que não receberam o valor total. Que houve um pagamento parcial, mas não houve um pagamento Isso é total política, com meu base irmão. Isso é no material. política, meu irmão Elcio. Havia dois Acorda. tipos de dívida, uma dívida de contrato e outra dívida de material físico. E a dívida de material físico não foi paga. E aquilo ficou na mente deles. E o lobby americano é pesado. O lobby de armas, petróleo, medicina na América é pesado. Eles é que comandam a política. Então, e essas decisões vêm de política. As guerras, a decisão é política. Quando o Trump, de facto, ele não cumpriu uma lei internacional, isso é verdade. Não, você não vai num país e faz o que fez. Mas também é bem verdade que com ditador não dá para chegar com beijinhos e flores. E também temos que dizer que o Trump deu várias oportunidades no Maduro para sair. O que ele disse? Vem aqui me buscar, seus covardes. Vou contrariar novamente o Elcio. Posso? Vou contrariar novamente o Elcio. Tem mais força que você. Por exemplo, eu não vou desafiar com alguém que tem mais força que eu. Tá bem, mas eu vou contrariar novamente. Vou contrariar. A Cris quer te contrariar. Até seria bom que Elcio entrasses aqui no coisa. O Trump não pode dar ultimato a ninguém. Nós temos leis internacionais. Nós temos leis internacionais, nós temos leis, o direito precisa ser respeitado. O Trump não está acima da lei, ele não tem que dar ultimato a ninguém. Portanto, essas Trump dívidas, diz a Cris, essas dívidas que eles alegam existir, isso é tudo interesse político. E ainda até que houvessem essas dívidas, que eu te garanto que não há, essa informação está lá. Ainda até que houvessem essas dívidas, não é explorando o petróleo alheio. Não é dessa forma que se paga. Ok, a Cris diz que Trump não está em cima da lei, existem leis internacionais e do qual Trump não pode atropelar. Portanto, se havia esta discussão à distância, em todo caso, o Trump devia ativar os mecanismos internacionais para encurralar o senhor Maduro. E se havia dívidas, sempre com os mecanismos internacionais,
para que a Venezuela pagasse. Portanto, este uso da força, desrespeitando as leis, isto é anarquia internacional que Trump está a praticar. Elcio. Sim, é assim, mano. Nós temos que primeiro ir à base política do senhor Maduro, uma base política de esquerda. E hoje em dia nós sabemos que a esquerda pegou tudo. Pegou a mídia, pegou a justiça, pegou tudo. Estamos entregue à bicharada, passou terra. Mas isto não quer Então, dizer, isto não quer dizer que porque é esquerda, né, que Trump tem que se dar a liberdade de ir porque aquela é esquerda, ela é direita, isso é injusto. não, é respondendo à pergunta da Mana Cris, porque a Mana Cris disse que tem que ir para as autoridades, né, ir ao Tribunal Internacional, papapá. Uhum. Só que isso está tudo contaminado, isso é tudo esquerda. Esses tribunais, todos esses juízes são tudo esquerda, então ir para lá é perca de tempo. Agora, uma coisa tem que ser dita. Poderia ser feito diferente, sim, mas quantas vezes tinha que se pedir ao homem? O homem não quis conversar. O homem não quis conversar, não quis pagar, Mas é não assim, quis. Elcio, não. Aqui a condenação, acusa que o Trump diz é terrorismo, porque é narcoterrorismo. Narcotráfico, exatamente, é narcoterrorismo. Narcoterrorismo não tem nada a ver Vamos- das dívidas. Portanto, o Trump vai lhe pegar. Não, são duas coisas. Não, quando ele falou, mano, na conferência que ele fez a conferência dele às 11 horas daqui, né? Porque eu estou no mesmo fuso horário. Acho que a Mana Cris também deve estar. No que ele diz que um dos motivos que impulsionou ele ter essa atitude é de o Maduro não fazer a América ter um papel de tipo papel de pateta, tipo que você ficou com as nossas coisas, ficaste com o material, houve investimento pesado e você nos corraçam daí, nos tiram daí sem nada. Isso foi um dos pontos. Mas por acaso sim. A Venezuela atacou Estados Unidos, bombardeou Estados Unidos, fez um ato terrorístico nos Estados Unidos, e sabe-se que Venezuela não é um país de narcotráfico, ou melhor, a produção de drogas De cocaína. Sim. Nem consta inferior. sequer na lista Nem, dos nem países consta à na volta do lista, nem narcotráfico. consta na lista dos Isso é países de desculpa. narcotráfico. Vão Portanto, tentar, não tem como justificar o essas que o Trump iniciativas fez. dos Estados Unidos é tudo uma búfala, como se diz na Itália. É uma Exatamente. búfala. Não, mano, é assim. É assim, a Venezuela, às vezes um país para estar em guerra contigo ou estar a matar o teu povo, não precisa usar armas ou de usar outros meios. A Venezuela é o corredor da droga da Colômbia. A Venezuela é o corredor da droga da Colômbia. Então, era lanchas atrás de lanchas, noite e dia, a saírem do mar do Caribe, a virem aqui para o sul da Flórida. Não, mas houve investigação, houve interceptações de que muitos dos barcos até que os Estados Unidos bombardeou, não é, no alto mar lá, eram pescadores, não eram nada narcotráficos. Não sei se eram 19 ou mais de 20 e tal barcos que foram alvejados pelo governo americano. Eram pescadores, não tinha lá nada de droga. Não, é assim, normalmente quando acontece esses abates, há um serviço de informação, a satélite, a verificação. Não se põe bomba em todo sítio, não. Tanto que no mar, acredito que naquele mar não é só lanchas da Venezuela. Então, Elcio. Aquilo não foi uma coisa, mano. Aquilo não foi uma coisa mal estudada. Não faz isso. Não faz isso, Já Elcio. diz muito como é que a inteligência americana funciona. Aquilo foi muito bem feito e foi muito bem visto de que nós estávamos a lidar com um presidente que usava a imagem presidencial para ter os próprios benefícios extras. Ok. Antes de atender a próxima pessoa, deixa só falar. Antes de atender a próxima pessoa. Opinião. E tal, vamos ouvir outras pessoas, não é? Vamos dar a primeira palavra a Cris. Sim, mas só para terminar. Conclua. Eu acho que sim, para concluir, faz favor. É assim, eu realmente entendi a parte que a Mana Cris disse, que a situação do Iraque, Afeganistão, que
a América ficou no Iraque, acredito que foi no Iraque ou no Afeganistão, que ficou quase 20 anos. Também não precisa disso, não precisa de ficar lá esse tempo todo, não. Nós também não precisamos de ficar na Venezuela, o americano não precisa de ficar na Venezuela 2, 3 anos, mas é importante que haja uma transição pacífica, porque se tira-se o Maduro e deixa-se a Venezuela assim, vai ficar uma bagunça. Então pode-se ficar lá por alguns meses, meter as coisas em ordem e sair. Também não concordo que tem que ser os americanos a governar um outro Não, mas país. eles não Isso vão, também tá não vão errado. conseguir instaurar a democracia na Venezuela, meu irmão. Se já os que Não, estão lá, a senhora Dercy, não é? A senhora Mercy, Delcy Rodrigues. ok, Delcy Dercy Rodrigues. Rodrigues, já declarou guerra contra os Estados Unidos. Quer dizer, aí vamos ver bombas a arrebentarem. Acabou. A paz sim, que mas- tinha na região acabou, meu irmão. Daqui mais uns dias. Não, a paz acabou nessa questão, mas não vou mesmo terminar, vou terminar mesmo. É Ah. assim, eu estou muito alegre do Maduro ter saído, porque nós temos que entender que existe que o Hugo Chávez e o senhor Lula foram cofundadores do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a maior organização de esquerda de toda a América, tanto do Central, Norte e Sul. Então, a Mas, saída meu do irmão, Maduro... meu irmão, isto não vai terminar com a esquerda. Se tu queres terminar com a esquerda desta forma, está errado. Porque então você tinha que terminar com os muçulmanos, tinhas que terminar com os budistas, porque existem os cristãos. Eu Estás a perceber? admiro pessoa pobre que defende política Não de é direita. possível. Tu Juro por Deus. nunca vais acabar com a esquerda. Nunca vais conseguir. Mano Álvaro, eu tenho uma pergunta. O Mano Álvaro acha que o Maduro não merece para a cadeia? É isso? Não é Ele disso tem que os se seus trata. problemas, não é disso que se trata, Elcio. Ele tem os seus problemas que deve pagar, porque a primeira coisa é, conseguiram pegar o Maduro que eles queriam, pegaram o Maduro. Então, o E a povo, dívida? Como é que fica a dívida? não, a dívida, É. dívida, eles agora têm que tratar com o povo venezuelano. Álvaro, deixa ainda, que vamos falar ainda, deixa ainda. Eu Deixa sou ainda a Cris já. falar, deixa ainda a Cris falar. Não, escuta ainda. Mano, você termina Escuta já. ainda, Cris. Escuta, Cris. Elcio, escuta, Cris, depois volta a telefonar. Porque tem outras pessoas também que estão a chamar. Yeah. Cris, fala ainda, fala. Não se Cris. trata de ideologias políticas, se trata de interesses econômicos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não apoio nem política de direita, nem política de esquerda, nem de extrema esquerda, nem extrema direita, nem nada. Eu não apoio, eu sou mesmo uma política. Aqui não se trata de ideologia política. Essa narrativa de que a esquerda domina, agora a esquerda virou o quarto poder e domina a imprensa, domina as mídias sociais e tudo mais. Isso é narrativa que a própria direita que criou. Nós não estamos aqui a discutir políticas de esquerda nem de direita. Eu admiro pessoa pobre que paga imposto, que vive de salário e defende política de direita. Juro por Deus que eu admiro. Eu costumo dizer e vou dizer isso aqui. Se você vive de salário, paga imposto, você não tem um salário acima de 100 mil dólares e você depende de salário para sobreviver, você pode até apoiar a direita, mas você é de esquerda. Porque quem sustenta os ricos dentro da direita e no poder é você que paga imposto. Mas aqui não está-se a discutir ideologias políticas, está-se a discutir uma invasão, uma violação de um direito. Não existe dívida venezuelana com o americano, é mentira. E o Álvaro disse muito bem. O Álvaro disse uma coisa muito bem. Os barcos que foram abatidos eram de pescadores. O americano vai te trazer a informação que eles quiserem, eles controlam isso. E não é a esquerda que domina essa informação. Quantos e quantos alvos errados os Estados Unidos já abateram? Não é a primeira vez, isso não é história. Vocês não vão vir me convencer que a Venezuela é a rota da droga colombiana. É mentira. Isso é mentira. Isso é informação que o próprio americano fabricou. Assim como nós sabemos que o Saddam Hussein era ditador, o Maduro era ditador, o Gaddafi era ditador, mas eles não foram mortos por causa da ditadura. Não foi por causa disso. Porque muitas das histórias que andaram a nos contar foram fabricadas pelos próprios americanos. Acordem.
Pelo amor de Deus, não tem como defender o ato que o Trump cometeu. Isso é uma violação. Vamos celebrar o fato de um ditador ter caído? Sim, temos que celebrar, porque o povo venezuelano merece ser livre. Agora, justificar as ações dos Estados Unidos? Não. Não é dívida, é interesse econômico. É controlar as riquezas, os recursos, e o Trump, enquanto estiver aí, vai fazer o que bem entender. E vocês vão continuar a buscar justificativa esquerda, direita. Não estamos a falar de ideologias políticas. Não estamos a falar de diferentes formas de ideologias políticas. Estamos a falar de interesses econômicos e de violação constante de direitos que o Trump vem cometendo e não acontece nada. E ele vai fazer, porque ele sabe que amanhã, quando ele sair do poder, podem lhe julgar, ele não vai para a cadeia. Hã? Não é Lula, não é isso, não é aquilo. Por que ele não faz a mesma pataquada no Brasil? Por que se ele acha que é ditadura, a Rússia tem petróleo? Não fez a mesma coisa com o Putin, por quê? Não faz a mesma coisa com a China, por quê? Se Porque são aqui a ditaduras. questão, Cris, aqui também temos a questão do. E já temos alguém em linha, mas deixa-me só dar-te esta pincelada. Tem a questão da Rússia e a Ucrânia. Antes deste ataque, uma semana antes, vimos que parece que se arranjaram com os Zelensky. Exatamente. Estamos a legitimar a ocupação russa. Se os russos podem, se o Trump pode ocupar a Venezuela, então está tudo bem os russos também ocuparem a Ucrânia. Não precisamos de falar nada. Não, mas até o que aconteceu mesmo isso é como se o Zelensky disse, está bem, eu desisto de entrar para a NATO, vou continuar a conceder, aliás, vou conceder essas terras que o russo queria, não é? Automaticamente parece que agora quem vai indemnizar eh, o, a Ucrânia é a América. A América vai dar Isso, dinheiro no estás a senhor. ver? E isso não pode, Coisa. porque isso é ilegal, essa anexação é ilegal. O Zelensky também não tem autoridade para dar terras à Rússia, porque quem tem que decidir isso é o povo ucraniano. Tinha que Por isso é fazer que eu o estou a referendo. dizer que ali a autonomia popular é que tem que ser respeitada. Ok, Cris, vamos ouvir este irmão que está em linha. Uhum. Muito boa tarde. Com quem estamos a falar? Carlos Francisco. Carlos Francisco. Pois, Carlos, qual é a tua opinião sobre o caso da Venezuela? Sim, irmão Álvaro, eu estou a acompanhar. Né? Uhum, Primeiramente, boa noite aí, o irmão Álvaro e a Cris. Eu normalmente acompanho muito quase todos os comentários, né, da Cris. Eu gosto muito, ele é muito eloquente. E pronto, para dizer que eu concordo com tudo aquilo que a Cris estava a dizer. É, a ditadura é uma ditadura. E eu estou a acompanhar muitos debates da CNN, quase todos uhum, os debates da CNN, estou a acompanhar. E ontem acompanhei a conferência de imprensa do Trump, não é? uhum, Acompanhei. uhum, E pá, a Venezuela realmente é uma ditadura, não é? É uma ditadura. E o próprio presidente, né, que é o Maduro, é mesmo uma ditadura. Foi bom de terem tirado ele lá. Mas só que, infelizmente, o Trump nem conseguiu, na conferência da imprensa que o Trump fez, não conseguiu, pelo menos, falar de González, né, que é o presidente eleito, né, nas eleições da Venezuela, e nem Maria Corina, que é uma pessoa, uma senhora que tem se batido muito na Venezuela. Ele não conseguiu falar praticamente nada. Assim, haverá a transição para o poder ser, ir para como eu diria, os partidos políticos, né? O partido político é da Venezuela que ganhou as eleições não conseguiu falar mais ou menos isso. Praticamente ele só quer mesmo petróleo, ele falou mesmo do petróleo, da riqueza, porque os Estados Unidos quer ganhar com isso, e não falou, não quer saber mais do povo. uhum. Praticamente o povo está, né, ali
pronto, eles entraram, tiraram o Maduro e o regime continua, né? Continua lá, porque a tropa, lá, os generais já não estão a se bater, já não estão lá, e a vice-presidente que assumiu já, que o tribunal deu já o poder nesse momento, quer dizer, continua na mesma. E se ele, o vice-presidente, a vice-presidente, se concordarem com tudo aquilo que os Estados Unidos disserem, quer dizer, eles podem continuar no poder, quer dizer, o regime continua no poder, o importante é tirar o petróleo da Venezuela. E Uhum. então é a mesma coisa que nada, não se fez nada, porque o Maduro prendeu muita gente, ninguém está a falar disso. Há muita gente que prendeu, que está lá preso, parece 800 ou 900 pessoas que estão na Uhum. prisão. Né? Exatamente. E os Estados Unidos não conseguem falar nada disso, de libertação dos Exato. presos, né? A liberdade do povo, a democracia em si, que o próprio Estados Exatamente. Unidos se bate, a democracia, não conseguem falar da democracia, como que Não, eles só estão interessados mesmo no petróleo. E eu é só concordo com a Cris, isso. tudo aquilo que ela diz. E Verdade. então, praticamente não vamos ver nada. Isso não vai acontecer a mesma coisa que nada. E vai acontecer vai ser conforme aconteceu na Líbia, conforme aconteceu no Iraque. Enfim, Uhum. nos países que os Estados Unidos invadiu. Então é a Uhum. mesma coisa que nada. Aqui não é isso que o povo venezuelano queriam. Né? Queriam uma liberdade, democracia, que eles próprios desse destino do próprio país, mas que eles queriam que a ditadura saísse, né? Que estava oprimindo muito o povo. Exato. Mas se vê que, por exemplo, irmão Álvaro, desculpa, a Corina né, tinha uma expectativa para que assim que tirasse o Maduro para ela poder entrar. Agora, o Marco Rubio, há pouco tempo, fez uma entrevista a dizer que não tem, eles, os líderes políticos não estão na Venezuela, e então, se não estão na Venezuela, para nós não temos como tirar eles para eles meterem no poder. Oh, como assim? Se eles ganharem as eleições. Porque eles querem colocar as pessoas do interesse deles. Isso está mal. Ok, obrigado, Carlos. Eu Obrigado. digo só uma coisa, Álvaro. O Sim. Trump também é ditador. A diferença é que ele está num país democrático, mas ele também é Ok. ditador. Sim. Não, é isto. Tem aqui o Domingos que escreveu aqui no chat e diz: Aham. Olá, Mano Álvaro, Trump também é um Olha, ditador. A diferença é que ele está num país exatamente. democrático. É só Portanto, isso, Álvaro. sim. Então, alguém que não respeita o Congresso. Ele não respeitou, o Congresso foi contra essa invasão e ele foi para cima. Uhum, é ditador. Ele é ditador, a diferença é só essa. Ele governa um país que é democrático, mas ele é ditador por ditador. O que a Venezuela está a fazer é trocar um ditador por outro. Era um ditador que nasceu na Venezuela e agora é um ditador que é americano. Poxa. É só isso. E isso não é ciência, você não precisa ser expert em geopolítica para entender a gravidade dessa situação. O único ponto positivo, repito, é terem tirado Maduro. Já estava na hora daquele homem sair, porque eu já estava mesmo farta dele. Prendeu muita gente, prendeu até o pai da minha amiga. Tá mesmo bom. Ok. Mas o resto, se fosse de facto pelos interesses do povo, meu irmão, não se fala dos presos políticos, não se fala da democratização do país, não se fala dos interesses do povo, não se fala se é democracia. Há um presidente eleito, porque a última eleição foi fraudulenta. Há um presidente que foi eleito pelo povo. Chamam aquele presidente, vem para ele dirigir o país dele. Você vem afirmar em conferência de imprensa que nós vamos assumir a administração da Venezuela e vamos administrar o petróleo venezuelano? Por quê? A Venezuela é colônia dos Estados Unidos? Isso é grave, meus irmãos. O que nós estamos a assistir aqui é uma violação grave. O único ponto positivo é simplesmente a deposição do Maduro. O resto é grave. Estão a dividir o mundo em que os que mandam no mundo é Estados Unidos, Rússia e China. Não podemos fazer isso, não podemos deixar isso, não podemos ver isso e achar que isso é uma coisa normal, porque não é. Não é. Olha, Cris, de facto, isto não é normal. Como dizia, temos muitas matérias para trazer aqui e possivelmente depois desta live terei que fazer. Estou mesmo já a trazer uma informação aqui. Terei que fazer um breaking news, live breaking news. Novamente, talvez o Carlos de Carvalho
poderá estar aqui, porque acabei de receber uma mensagem sua e tem outras declarações que ele deve fazer pelo caso General Paca, e também agora começaram a surgir algumas difamações contra o próprio Carlos de Carvalho. Mas isto depois de acabarmos aqui com a Cris. Cris, o Trump, ele teve uma facilidade enorme para pegar o Maduro. Por exemplo, o homem em questão agora, e que não sei, talvez está a ser odiado neste momento em Venezuela, é este senhor. E este senhor foi treinado, tem aqui algumas notas que me chegaram. Está aqui, eu vou tentar ler para vocês esta nota breve. Este senhor foi treinado em Cuba e foi depois nomeado por Nicolás Maduro para chefe dos serviços secretos da Venezuela. No calão interno até era chamado por El Cubano e foi promovido a general do exército. Afinal, o que a Venezuela não sabia é que ele foi recrutado pelos serviços secretos dos Estados Unidos da América e ele informava regularmente sobre a localização de Nicolás Maduro e tinha uma influência sobre o sistema de posicionamento dos guardas de Maduro. A história é longa. Aqui diz, enfim, perante os Yankees todo cuidado é pouco. Este é o general que traiu Maduro e era o chefe dos serviços da secreta. Por quê? Nós vimos que Maduro foi tirado com elegância da Venezuela. Estava na cama, estava a dormir com a sua esposa, estava dentro de uma roca forte do exército venezuelano. Vê como é que os Estados Unidos faz. Ele primeiro corrompe, portanto, o primeiro corrupto é o próprio Estados Unidos da América. Chamam de Lula corrupto, chamam sei lá de quem de corrupto, combate contra a corrupção em Angola, mas está aqui. O maior corrupto está aí a dançar livre. Pois, e entregou, embora que o Maduro tinha que sair mesmo. Mas se ele tinha que sair, ele próprio general, por que não deu golpe de Estado e ele assumir o poder? Exatamente. Foi entregar o Exatamente. Maduro aos americanos, né? Exatamente. E, portanto, isto Depois é muito... porque o Trump avisou, porque deu muita chance. O Trump não tem que avisar nada, o Trump não tem que dar chance de nada. O Trump não está acima da lei. O americano é o maior corrupto que existe. É o que eu estou a dizer, trocaram um ditador pelo outro, simplesmente isso, mais nada. Mais nada. Estás a Ok, perceber? ok. Isso é ok. grave. Você não pode se achar acima de todas as leis e você achar que pode fazer o que bem entender. Ah, porque o Trump deu muita chance. Ele não tem que dar chance de nada. O problema da Venezuela é da Venezuela, é dos venezuelanos que têm que resolver. E não podemos achar que isso é uma coisa boa e que, porque tem que vir fazer. Isso nunca vai acontecer em Angola. O Trump não vai fazer porque o Trump detém a maioria, uma boa parte do petróleo angolano. Vocês acham que ele vai atacar, vai tirar o José Eduardo, o João Lourenço do poder? Vimos a Tizé, porque fez muito bem, porque não sei o que, não sei o que. Por que ela não falou isso no tempo do pai dela? Porque Angola está na situação em que está em resultado das governações do pai dela de 38 anos. Então, essa boca que ela mandou, devia mandar na época que estava o pai dela. Hoje, como não está mais lá, como já não é mais filha do presidente, do presidente José Eduardo dos Santos, já tem boca para vir apoiar a ação do Trump. Queria ver se fizessem isso com o pai dela. Porque não nos podemos esquecer. O João Lourenço é péssimo presidente. Mas quem governou Angola por 38 anos foi o pai da Tizé. Então, hoje... Cris, mas o pai da Tizé já não está no poder, por que temos que Tá estar bem? sempre a apelar o pai Mas da é o que Tizé? mas é o que eu estou a dizer. Essa boca que ela hoje tem para falar, devia ter usado para falar na época que estava o pai dela. Porque o pai dela também era um ditador. Era um ditador mais moderado que o João Lourenço. Sim, era. Mas era ditador. Mas, E ela Cris, não falou. Cris, eu vou fazer aqui, não é bem fazer a defesa da Tizé, mas são factos, não é? São factos. Os factos mostram que na vida as pessoas depois se arrependem, não é? E tu és cristã e sabes muito bem que
na cultura cristã, a pessoa nasce de novo. Mas o arrependimento Não só será veio que agora que o pai já não está? a Tizé, tá bem, Tizé portanto, se arrependeu e nasceu de novo, agora é uma outra cidadã. Podia ter se arrependido mais cedo quando o pai dela estava no poder. Mas agora ela se arrependeu, agora vamos De contar isso quê, de meu irmão? justificar. Se arrependeu de quê? Epa. Só se Não, arrependeu agora? eu já convidei a Tizé, escrevi-la ainda hoje, não sei se ela vai ter acesso a este nosso live. Eu escrevi para ela pedindo, não é, que ela dê a ocasião de vir falar na conversa do nosso quintal, e vai ser uma conversa muito civil. Aqui não vamos trazer a Tizé para portanto, lhe dar barrotes, é para conversarmos civicamente, como temos trazido outras figuras. Então, mais uma vez, vai aqui o nosso convite para a Quando ela Tizé vir nos aceitar, dizer se ela eu está também quero estar na arrependida. live. Queres também estar na live Sim, quero. para falar com ela? Vamos falar, eu falo com ela, mas ela sabe a minha opinião. Eu não vou mudar de opinião com relação ao pai dela. Aí Ela é? sabe, Pronto. eu falo com ela. Ela respondeu ao Alfa Quabo que ela é uma política, portanto, preparadíssima, não é? Tá bem, eu também sou preparadíssima, isso não é problema. Nunca tive medo de cara feia, não vai ser agora. Ok. Tizé, então aqui está mais uma vez aqui agora é a Cris que está a pedir um confronto em aberto, ex-cidadã angolana. Aceita faça este gesto, porque não é bom, tu mandas só áudios, venha, não há problema, estamos a discutir país. Tizé, tu já foste deputada, sabes defender posicionamentos. Por favor, Tizé, entra, aceita o convite do Bem-Aja, venha e fala com a Tizé, aliás, com a Cris, e fala com os outros angolanos. Estamos em linha com o bengalense Elcio. Yeah, Yeah, mano. dou-te só 2 minutos, mas porque tem outras pessoas que estão a chamar. Yeah. Exato, mano. Eu queria só enfatizar aquilo que eu estava a falar aquela hora em relação a que é necessário, sim, que a Venezuela é um país independente, Hum, não é colônia dos Estados Unidos, hum, tem direito de governar o seu próprio país pois, e o seu próprio povo é que tem que decidir o destino do povo venezuelano. pois. Também entenda, eles viveram muitos anos e não conseguiram tirar o Maduro de lá. Hum, Então, e uma forma de gratidão, não só pela dívida, mas uma forma de gratidão é de dizer assim, vamos sentar para fazer negócio. Eu entendo que todo o movimento que os políticos fazem não é por caridade. Eles não tiraram o Maduro de lá porque eles acharam que tinham que libertar a Venezuela. Não. É tudo questão econômica. É tudo, se não tivesse petróleo lá, Maduro ia estar lá. Então, agora é o momento do povo venezuelano dizer assim, ok, você nos libertou de um ditador. Sabemos quais são os seus interesses. Vamos sentar e vamos conversar. Agora, a Venezuela, o que o MPLA faz esses anos todos. O petróleo de Angola, 60% é americano. O petróleo de Angola nem é refinado em Angola. Se é refinado, começou a ser refinado agora. O petróleo de Angola era refinado aqui em Texas, em Houston. Então, ok. é importante que o povo venezuelano entenda de que, por uma forma de até de agradecimento, não até pela dívida, Mas agradecer pelo quê, o seu meu irmão? americano. Esse pensamento mesmo, jura? Pensamento mesmo é esse. Meter nos termos bem assentos, para que eles também não percam muito, para desenvolver o seu próprio país. Agora, é importante também dizer, mano, que os Estados Unidos tinha mesmo que fazer alguma coisa. Nós temos que entender que estamos no mesmo hemisfério. Não se pode ter um país que tem o seu amigo Irã, tem o seu amigo Líbano, tem o seu amigo Rússia. Quer dizer, só gente da pesada, e ele é teu vizinho. O teu vizinho, o que o teu vizinho faz, de uma forma direta ou indireta, te afeta. Se ele meter música às 2 horas da madrugada, você não dorme. Então estamos a condenar a Rússia por quê? O senhor Lula também está quase um dia. Cris, O senhor Lula anda a fazer... Estamos a condenar a Rússia por quê, então? Sim, se o pensamento é esse, por que estamos a condenar a Rússia por causa de quê? Elcio, por que estamos a condenar a Rússia se o pensamento é este? Porque o Zelensky esteve ali a incomodar. Ou por que estavam ali a agredir
politicamente o Putin? Não, ninguém agride politicamente o Putin. Não, O estavam Putin a What? agredir. ele Então, se lhe só deram tem que Oh sanções, my. lhe sancionaram que ele não pode girar o mundo, não pode aterrar, senão a Interpol vai lhe Isso, meu irmão, prender, chega já. porque invadiu coisa, Ucrânia. Agora, Oh os my Estados Lord. Unidos Ah, os isso é Estados Unidos scam. invadiram a Venezuela, também tem que tem que fazer um mandato de captura ao Trump, não achas? Não, mas são coisas totalmente diferentes. Mas não são totalmente Ok. diferentes. Uma coisa, são coisas totalmente diferentes. I Por just exemplo, can't. mesmo o presidente da Rússia, o Putin, o que ele está a reclamar o quê? Ele está a reclamar 2 províncias da Ucrânia. Nós temos que Não. voltar atrás. Não, 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 da não, 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 história não, do não, país. não, não, Aqueles não, não, povos não. daquelas 2 cidades, daquelas 2 províncias, não querem ser ucranianos. Não. É importante que também se diga isso. Aquele povo fala russo. Meu irmão, A Ucrânia fala russo. a verdade da Ucrânia, nós sabemos qual é. São interesses militares e é a estratégia da NATO para chegar e desestabilizar, desmoronar o império militar russo. Isso não vai É acontecer. só Isso isso. não vai acontecer. O próprio Zelensky já recuou. Mas eu estou a falar daquelas 2 terras. Eles querem. por Não, alguma mas razão- aquelas 2 Não, terras são tá misturando. estratégicas pelo O Wilson posicionamento tá misturando um militar monte de da coisa, não tem nada a Rússia. ver. Está a perceber? Exato. Então não vai Mas conceder mesmo. E até, se tu fores na lei internacional, a Ucrânia tem que continuar a ser um território neutro, nem sequer se deve atrever a entrar na NATO. E a Polônia, não pode. e a Polônia também está a correr o risco de ser obrigado a sair da NATO, da OTAN. Mas, mano, vamos voltar aqui no senhor Maduro. É assim. Ok. O teu vizinho, Isso é nós mesmo para estamos concluir, vizinhos, porque nós tem alguém da África do Exato. Sul que está a chamar. Sim, mas não, é que é assim, nós estamos aqui na mesma zona. E é importante que nós estejamos seguros, mano. Nós precisamos estar seguros. Uau. É que olha, mano, é muita história. Mano, sabe que aqui tem um grupo criminoso chamado M13 e tem um outro que eu esqueço o nome, que vem da Venezuela. O M13 vem do El Salvador, o outro vem da Venezuela. Gente da pesada. Então, só para terminar, é importante que o nosso vizinho esteja organizado. Nós não podemos ter um vizinho que é amigo do Irão, é amigo da gente da pesada, Uau. e nós ficamos assim a olhar. Não dá. O barulho não vai dormir. Então, tá mesmo bom a América chegar lá, só não pode ficar lá muito tempo, não tá certo. Chega lá, organiza as coisas, acerta, se faz o Não, negócio é que tiver que se fazer. tipo ladrão. Seguirmos a lógica do. O Pitbull estava a dormir, ladrão chegou, pegou o televisor, foge, vai já. Seguirmos a lógica do Elcio, não podemos condenar o. Esquece isso. Não. E outra coisa que é importante que a Venezuela e todos os países que estão nesses lados estejam realmente seguros. O que aconteceu? Por que os Estados Unidos têm aumentado as taxas? Uma das causas que tem aumentado as taxas no Brasil é porque o Brasil está vendendo petróleo no Irão e encontraram navios do Irão no Brasil. Mas não vende porque ele é soberano. Elcio. Elcio. Tchau, já, meu irmão. Tchau. Sim, mas Elcio, sinceramente, né? Mas tá bom. Elcio, já falaste aquele abraço. Não faz isso. Este era o Elcio. Olha só, seguindo na lógica do Elcio, não podemos condenar o Putin. A guerra do Putin, a invasão dele, foi por causa da intenção da Ucrânia se juntar à NATO. Ou seja, o Putin não pode fazer guerra para a Ucrânia não se juntar à NATO, porque é fronteira da Rússia, mas o americano pode invadir a Venezuela, porque o venezuelano é amigo do iraniano, é amigo da China, é amigo da Rússia. Então, seguindo essa lógica, o Putin está certo. Eu acredito que os países são autônomos, nós temos soberania. O Brasil vende o petróleo a quem ele quiser. Okay, o problema do americano é querer controlar. O americano só quer uma coisa: controlar o mundo e controlar as riquezas a nível do mundo. Isso não existe. Agradecer. O venezuelano tem que sentar com o americano como forma de agradecimento por lhes livrar do Maduro. É sério isso? Okay. É por isso que nós temos esse pensamento é que fez Angola ficar no estado em que está, meu irmão. A Venezuela tem que sentar e negociar com o americano. A Venezuela vende o petróleo dele a quem eles quiserem. Eu não sou obrigado a vender o americano, não, o venezuelano não é obrigado a vender o petróleo ao americano.
E o pior não é isso, é que o americano quer comprar o petróleo com dinheiro dele. Ok. Cris, temos aqui um outro irmão em linha. Muito boa noite. Com quem estamos a falar? Vemos aqui está a chamar a partir da África do Sul. Ok, boa noite. Sim. Ok, boa noite, boa noite. Eu Mu- sou Cristiano Pambela, Ok, angolano e estudo aqui na África do Sul. ok. Por favor, Cristiano, fale bem ao lado do microfone, porque senão não vamos conseguir te ouvir. É como se a tua voz está a ser comida, talvez por um papel ou não sei. Fala bem ao lado do microfone para que a tua voz saia à vontade, ok, meu irmão? Tá bem. Ok. Conseguem me ouvir com perfeição? Sim, 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 sim. E por favor, aí em casa, Tem que diminui baixar um o pouco. receptor. Tens que baixar o receptor, porque isto cria, tecnicamente, isto não ajuda. Baixa aí o receptor, porque senão o som volta a entrar aqui e faz ruído. E ninguém entende nada, Sim, por sim. favor. Ok, pronto. Ok, eu queria contribuir, também queria dar a minha opinião sobre essa questão que estamos a viver, Sim. sobre as ações maldosas de Donald Trump, que eu reprovo, né? Uhum. Embora que ah, né, aos olhos de alguns venezuelanos ele tipo ajudou as pessoas a saírem da ditadura, mas não é conforme ele se afirma, né, a fazer declarações de que claras de interesse que eles têm e não tipo pensar primeiramente na resolução ou na satisfação popular daquele país. E dizer que as pessoas vão mesmo frequentemente omitir opiniões para com os Estados Unidos, que é uma ação negativa, mas eles não vão fazer nada. Por quê? Porque, infelizmente, os Estados Unidos é a maior. ah, ah, é o país que mais financia essas instituições internacionais. Então, isso aqui é um jogo de xadrez muito bem colocado, por eles serem os maiores influenciadores ou financiadores das instituições internacionais. Então as pessoas só vão mesmo omitir opinião que fez mal, não deveria fazer. E não vai se resolver. Esse problema os Estados Unidos vai abafar. E vai ter mesmo as pessoas ainda defendê-los que fizeram um ato tipo, como é que eu posso dizer? a, a salvar a humanidade ou a salvar o povo venezuelano. E não é sobre isso, é sobre devolver, permitir que o povo seja soberano, dar independência de facto, porque estamos a ver já que os Estados Unidos está a ter o espírito de colonizar ou controlar toda a América, né, quer seja do norte e do sul, porque eu acredito que se começou aí ainda há países para atacar. Né? Espero que o Brasil, que os Estados Unidos não invadam o Brasil. Então, é necessário que nós, os africanos, tiramos lição desses ataques, porque epa, eu não acredito, podemos ser muito amigos do, 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 dos americanos atualmente, mas eu não acredito que os americanos são nossos amigos. Então, essa é uma questão de nós tirar lição, desculpa, e estamos a refletir país. Isso eu falo já na questão mesmo do nosso país. Refletimos país e nos organizamos, porque as reclamações é que deu abertura para o Donald Trump se autorizar a atacar a Venezuela. Então, Portanto, também temos muitas reclamações. aproveitou as lamentelas do povo venezuelano, Sim, entrou, sim. agora está-se a fazer rei na casa do outro. Sim, então, nós também temos reclamado muito. Não vamos querer, ou não está a querer deduzir nada, mas é importante que a gente reflita, né? As nossas autoridades reflitam para que haja conversa, haja compreensão dentro do país, para que não aconteça mesmo o que aconteceu com a Venezuela, porque eu olho muito, por este ato aqui, me fez olhar muito para Angola, porque nós ultimamente temos reclamado constantemente e os nossos líderes se fazem de surdo. Então, é Ok. mais ou menos isso e obrigado Ok. pela atenção. Muito obrigado nós. Este era o
cristiano, uma coisa assim, Cris, era o Cris Pembele, que, é teu xará, esse é cristiano, Hum, Cristian hum, Pembele, ok. Cristian Christian. Pembele Hum, é um jovem angolano que estuda na África do Sul e hum, trouxe também a sua opinião. Cris, o que é hum. que tens a acrescentar do que acabou de falar o Cris Pembele? Ele falou coisas que são muito importantes e são interessantes. É preciso a gente começar a avaliar algumas coisas. Mas é como eu dizia no princípio, quanto a Angola, isso não acontece porque, como já dissemos, uma boa parte do nosso petróleo pertence aos americanos e os americanos não invadem ditaduras que lhes permite ter acesso aos recursos naturais. Então, isso não vai, com Angola isso não vai acontecer, vocês podem ter a certeza. Eh, eh, não vejo absolutamente nada de boa intenção no passo dado pelos Estados Unidos. Não podemos estar a aplaudir isso. Eu concordo plenamente, eu fico feliz que o Maduro finalmente tenha caído. Isso é uma coisa que me dá muita alegria. Isso sim. Mas é entregar a Venezuela aos venezuelanos e deixar que os venezuelanos decidam o seu próprio destino. Não é o americano que tem que transformar a Venezuela numa colônia e fazer da Venezuela o quintal da casa dos Estados Unidos. Isso não. E porque vamos controlar o petróleo, porque era isso que eles queriam. Era só isso que eles queriam. E a prisão deles foi só isso. E digo-te mais, isolar a China também é o objetivo deles. Porque se você reparar, ele agora Uhum. voltou-se para países que são aliados da China. De facto. A China é um dos maiores compradores do petróleo venezuelano. Os Estados Unidos a controlar o petróleo venezuelano. Hum, Naturalmente, vai tudo para os Estados Unidos, não é? uhum, uhum. Comprando na moeda deles, e a China não vai ter acesso a esse petróleo. De Portanto, facto, a China, sabes, até está a passar aqui embaixo um, um ultimátum que faz a China aos Estados Unidos da América. A China, bom, não é um ultimato, China pede aos Estados Unidos a libertação imediata de Nicolás Maduro. A uhum. China quer a libertação de Nicolás Maduro, tem as suas razões, porque há muito investimento chinês ali.